palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra, nós estamos bebendo da fonte. Eu queria falar para você, o que eu queria ler está aqui no segundo livro do profeta Samuel. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, no capítulo 6. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6. A arca é levada para Jerusalém. Se você tem aí, você quiser acompanhar. Eu queria falar para você de uma mulher que era filha de Saul. E essa mulher, essa jovem, ela veio a se tornar esposa do rei Davi. E essa mulher chamada Mical, ela tem a sua vida marcada por duas atitudes que ela tomou no mesmo lugar. Uma atitude certa e uma atitude errada. No mesmo local. Foi numa janela. A história de Mical se destaca quando ela, por conta que o seu pai queria matar Davi, diz lá a Bíblia que ela desceu Davi, escondeu Davi e desceu Davi por uma janela, porque Saul estava planejando invadir a casa onde Davi estava e matá-lo. E ela salvou Davi. E diz a Bíblia que quando ela desceu Davi pela janela, ela ficou ali a observar. E aquela janela marcou a primeira atitude dessa mulher, Mical. Porque aquela atitude dela mostrava temor, admiração, respeito, tudo que ela sentia por Davi. E mais tarde, essa mesma mulher, também numa janela, ela fez uma coisa que serve-nos como exemplo que nós nunca devemos fazer. E é exatamente o tema da reunião de hoje. Nunca despreze o que Deus te deu. O que eu queria falar para você hoje é isso. E estou falando isso desde cedo, quando eu dei a primeira dica pelo Instagram. Não despreze o que Deus te dá. Nunca despreze o que Deus colocou na sua mão. É muito comum a gente dar valor a coisas grandes. Quando alguém recebe algo grandioso, é muito comum ela dar valor, ela ser elogiada. Mas quando ela tem algo que aos seus olhos é algo pequeno, ela tende a desprezar. Mas nunca despreze o que Deus te deu, por menor que seja. Nunca despreze. Hoje, meio-dia, eu falava sobre isso. De manhã eu falava meio-dia, sobre aquela parábola do Senhor que viajou e entregou os talentos a 3 servos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e ao terceiro ele deu 1. E a Bíblia fala que foi dado os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Que recebeu 5, ele não poderia receber 7, porque ele não tinha capacidade. O que recebera 2 não poderia receber 5, porque o Senhor sabia que a capacidade daquele ali era de 2. E o que recebera 1, a mesma coisa, a capacidade dele era 1. Então, o Senhor entregou a cada um de acordo com a condição, de acordo com a capacidade. A Bíblia não fala se era uma capacidade intelectual, física, espiritual, administrativa, não fala, só diz que era capacidade. Deus sabe qual é a nossa capacidade. E às vezes Deus entrega algo na sua mão e você considera aquilo ali pequeno e você passa a desprezar aquilo ali. E toda vez que você despreza algo que Deus lhe deu, por menor que seja, a tendência é você não ter nada maior e ainda perder o que você tem.
porque nós nunca devemos desprezar o que temos nas mãos, por menor que seja. Nunca despreze. E é esse o tema que eu queria falar hoje. Nunca despreze o que você tem. Você sabe, a pessoa que ela tem o costume de desprezar o que ela tem, além de desprezar, ela tem também um segundo costume, de reclamar pelo que não tem. Toda pessoa que despreza o que tem, ela reclama pelo que não tem, porque ela não consegue dar valor ao que ela tem. E ela também tem o costume de criticar quem tem alguma coisa que ela gostaria de ter, quando na verdade ela deveria dar valor ao que tem. A Bíblia fala assim, veja aí, no capítulo 6 do segundo livro do profeta Samuel, diz assim: a arca é levada para Jerusalém, versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Então a arca tinha sido sequestrada pelos filisteus e tinha sido resgatada depois. E a arca ficou na casa desse homem chamado Obed-edom 3 meses. E a Bíblia conta de um episódio que aconteceu, de uma reverência e tudo mais, não é o foco da nossa palavra. Passado esses 3 meses, Obed-edom foi abençoado e disseram: Davi, a arca não tem nenhum problema não, vamos trazer a arca para Jerusalém. E Davi foi com alegria buscar a arca. Era uma alegria, porque a arca representava a presença de Deus de novo em Jerusalém. E a Bíblia diz que Davi subiu com alegria para ir buscar a arca. Versículo 13 diz assim: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros sentados. Então a arca vinha entrando e Davi vinha feliz fazendo sacrifício e todo o povo cantando. Versículo 14 diz assim: Davi dançava com todas as suas forças. Olha só, Deus tinha dado a arca, devolvido a arca para Davi e para Jerusalém. Davi se alegrou, não desprezou, se alegrou. E ele vinha com toda a alegria. Olha aqui para mim, por favor. Seja o que Deus entregou na sua mão, pode ser pequeno, pode ser simples, mas tem alegria naquilo ali. Tem alegria naquilo ali. Não despreze aquilo ali. Tem alegria naquilo ali. Honre aquilo ali. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. A Bíblia diz que Davi vinha dançando com todas as suas forças diante do Senhor. E ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, esposa de Davi, estava olhando Davi por onde? Aonde? Pela janela. Davi vinha entrando e ela estava lá no palácio olhando pela janela, só olhando. E vendo ela o rei, que ia saltando e dançando diante do Senhor, Mical o desprezou aonde? No seu coração. Olha só o que ela fez. Para aí agora, olha aqui para mim, por favor. Quando ela viu o rei dançando, pulando, se alegrando com o povo, a Bíblia diz que ela olhou com desprezo. Ela desprezou. Diz a Bíblia que ela desprezou aquela postura do rei. E ela desprezou ele no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda. Versículo 20. Voltando Davi
para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei, hein? Então, depois que Davi foi lá, guardou a arca, voltou para casa e encontrou com ela. Eu imagino, olha aqui para mim, eu imagino Davi chegando em casa eufórico. Eu imagino Davi chegando em casa feliz, porque Deus tinha dado algo nas mãos dele. Eu imagino Davi chegando em casa todo animado. E quando Davi chega em casa para falar com Mical no palácio, o primeiro contato que ela tem com ele, ela diz assim: que bela figura, hein, fez o rei de Israel, descobrindo hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo algum se descobre um vadio qualquer. Mical foi lá e desprezou Davi. A atitude dele, ela diz o seguinte: você está pulando diante de Deus, está pulando, dançando. Ela desprezou o que Deus estava dando. Disse Davi para ela: eu estava fazendo isso perante quem? Perante Deus, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do teu pai e de toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e perante o Senhor é que tenho me alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de que falastes, delas eu serei honrado. Versículo 23. Vê aí a consequência disso. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Fecha a sua Bíblia, olha aqui para mim, por favor. A pessoa, quando ela tem o costume de desprezar o que Deus dá a ela, quando ela tem o costume de desprezar o que Deus coloca nas suas mãos, quando ela tem o costume de desprezar tudo que Deus entrega a ela, porque ela considera desprezível, porque ela considera pequeno, ela vai ficando estéril cada vez mais. Mical, ela tinha tudo para ser uma pessoa muito realizada, porque ela era rainha. Ela de princesa virou rainha, porque ela era filha do rei, depois ela se tornou esposa do rei. Filha de Saul, esposa de Davi, rei de Israel. E ela deveria ter o maior orgulho e honrar o que Deus estava entregando a Davi. Mas ela desprezou. E porque ela desprezou, ela ficou estéril. Essa é a razão porque às vezes a pessoa, mesmo na igreja, mesmo conhecendo a Bíblia, ela vai vendo a sua vida entregue à esterilidade, por ela desprezar aquilo que Deus lhe deu. Eu queria que você meditasse, se você não tem desprezado algo que Deus colocou na sua mão. Feche os seus olhos aí, curva a sua cabeça, por favor.